Hoje venho falar, tal como o Eduardo mencionou no início, sobre autoetnografia. Já tenho vindo a colaborar com a Universidade do Algarve e com diversas unidades orgânicas, mais no que concerne a práticas pedagógicas, mãos na massa. Hoje trago um método de investigação através do qual, quando o Eduardo menciona a partilha de experiências, se pode dar um passo ainda mais em frente e utilizar este método de investigação, a autoetnografia, como um suporte para continuarmos a partilhar práticas no âmbito de as práticas pedagógicas no ensino superior, de uma forma reflexiva, autorreflexiva, crítica, de forma a envolver o público, outros públicos, outros colegas, estudantes, porque não, mas outros colegas, exatamente nessas práticas. Ora, eu vou partilhar o meu ecrã. Hum, Ok, eu tenho o meu quadradinho minimizado ligeiramente no canto inferior direito, só para eu acompanhar o que se está a passar, em termos de slides, mas por favor, interrompam-me se houver algum problema, quer em termos de som ou dos slides. Portanto, eu vou tentar condensar esta apresentação. Isto é um taster para esta questão da autoetnografia como uma ferramenta de investigação sobre a prática pedagógica. É um taster porque a intenção, e isso depois será partilhado e melhor divulgado a seu tempo, seria, caso colegas estivessem interessados, envolver os colegas que estejam interessados, numa dinâmica um bocadinho mais aprofundada no que concerne a autoetnografia, um método de investigação individual e ou colaborativo, exatamente com o propósito de disseminar práticas pedagógicas e reflexivas, bom, no âmbito português, no contexto português e internacional. E como é que eu cheguei a este método de investigação? Bom, eu, enquanto academic developer, portanto, encontrando-me durante bastante tempo, formadora ou nem sei qual é que é, formadora de colegas do ensino superior no âmbito da aprendizagem, de aprendizagens ativas. Um, Quando estive no Queen Mary University of London, eu fazia muita investigação-ação, baseada em problemas que colegas identificavam nas suas salas de aula. E através dessa investigação-ação, eu tinha esta prática etnográfica de ir observar aulas, reportar ao colega, a ver uma dinâmica nessa reflexão e depois pensarmos em oportunidades para melhorar as práticas e avaliar como é que elas estavam a ocorrer, etc. Portanto, nesse caso, a etnografia, o estudo etnográfico era relacionado com o que se passava em sala de aula de um colega, eu sendo a observadora. Com o auto, já estão a ver que é ao contrário, é espelho, é uma auto-observação reflexiva e crítica das práticas pedagógicas. E neste caso, eu trago ao longo desta apresentação, que poderá ser disponibilizada também em PowerPoint, observarão que eu deixo os experts falarem na sua língua materna, portanto deixo em inglês,
várias citações que vão complementando alguns pontos de vista que vos quero deixar. E exatamente a autoetnografia é um método de investigação que não serve apenas para refletir, criticar e analisar de forma aprofundada experiências pessoais pedagógicas. Serve também para ser usada, aliás, é um método de investigação bastante flexível, pode ser usado com outros métodos de investigação, ao mesmo tempo de outros métodos de investigação, mas este método de investigação tem a particularidade de ser tão aprofundado quanto o seu autor, ou a pessoa que quiser embarcar num percurso autoetnográfico quiser. Neste caso, eu foco este método de investigação no âmbito das práticas pedagógicas do ensino superior. Trago esta primeira citação para relembrar que nós sempre levamos connosco, quando entramos na sala de aula, toda uma bagagem, não é? E não há salas de aula neutras. Trazemos toda uma bagagem e essa bagagem é passada aos estudantes das mais variadas formas, verbais, não verbais, etc. E o processo de ensino deve, portanto, ser intencional e reflexivo. E quando se utiliza reflexão neste âmbito, usando a autoetnografia, é neste sentido de ser um processo ativo e efetivamente intencional em pensar-se de que forma é que as crenças individuais, é que essas experiências pessoais individuais impactam na forma como nos posicionamos pedagogicamente dentro da sala de aula e efetivamente o processo pedagógico decorre. Aquilo que vai acontecer é que nesse processo de reflexão, de quase desentangle, tentar abordar linha a linha quem nós somos dentro da sala de aula, vai haver um aspecto muito interessante que é a pergunta a seguir, está bem, isso é tudo muito bonito, mas so what? Para que é que isto serve? Nomeadamente para outros, quando eu sou uma pessoa com as minhas próprias crenças, com as minhas próprias emoções, experiências, formas de levar a vida, etc. Em que medida é que estas experiências pessoais pedagógicas que eu possa partilhar com outros vão ser importantes para esses outros? So what? Porque o so what é pelo facto de que a autoetnografia, ao olhar para as identidades, para esses processos de pensamento, emoções e experiências, coloca-se isso sempre em relação e de volta a forma altamente crítica com o que se encontra externo, com o que é externo, com os nossos relacionamentos, com as nossas comunidades e com as nossas culturas. E cultura, neste sentido, não é cultura apenas em termos de poesia ou música ou cultura musical ou quer que seja. Não, é a cultura enquanto seres humanos, estamos envoltos em diversas comunidades e, portanto, tem tudo a ver com aquilo que me faz ser humano e tomar determinadas ações intencionais na minha prática pedagógica. A autoetnografia, como já verificaram, é uma forma um bocadinho inusitada, poderão alguns pensar, de nos posicionarmos na área da investigação e usar este método investigativo. E veio, historicamente, a autoetnografia, por si só, emergiu de forma mais explícita, em 1979. Exatamente face da etnografia, de uma série de investigadores da área da etnografia, quando eles próprios estavam a estudar o seu próprio posicionamento cultural, as suas próprias experiências, etc. E porque eles reconheciam os limites
do conhecimento objetivo e positivista, de paradigma positivista. Então, a autoetnografia emergiu imediatamente, logo quando se posiciona nesta questão de olharmos para dentro, olharmos para as experiências, para as emoções, como fazem parte do nosso entendimento e das nossas práticas, e coloca exatamente esta questão, que é qual é o conhecimento que conta. E, portanto, a autoetnografia abre aqui eu creio que não é uma caixa de Pandora, porque não vai causar o fim do mundo, mas pode causar o fim do mundo na cabeça dos colegas mais positivistas e que podem não entender logo à primeira o valor destas histórias, destas experiências pessoais pedagógicas. A autoetnografia então vem abrir aqui esta caixa para o inward, para estes mundos internos e muitas vezes deixados no silêncio, a colocá-los de forma externa e aliando a autoetnografia então com as culturas e com a literatura do tópico que está a ser explorado. Este é um slide síntese de várias definições de autoetnografia. Quando começamos a estudar a autoetnografia, verificamos que existem muitas definições, e algumas delas são um bocadinho contraditórias, mas elas acabam todas por como se encaixarem como um puzzle. E enquanto que a primeira definição foca mais no individual, a segunda definição adiciona o contexto do self, do eu, com o social, relembra-nos que a autoetnografia é simultaneamente o método, mas também o resultado, o texto, aquilo que resulta da produção, os artigos que são publicados, por exemplo, os estudos autoetnográficos. E o terceiro ponto adiciona a crítica, o olhar crítico, que é essencial para tornar a autoetnografia um método investigativo. Agora, a autoetnografia não é biografia, não é simplesmente a apresentação do self, do eu, das experiências, quaisquer que elas sejam, que eu desejo partilhar com outros, usando seek descriptions, descrições minuciosas. Não para aí, porque se for só uma descrição e uma apresentação de determinadas partes de nós, enquanto docentes do ensino superior, aí sim é uma biografia provavelmente profissional, mais profissional, pessoal e profissional. Para ser um método de investigação, tem que aliar a esta descrição essa atitude reflexiva, analítica, crítica relativa às experiências pessoais e essa crítica e ligações intencionais com os contextos culturais e académico-científico da área. Portanto, é sempre necessário usar referenciais teóricos, teorias de base que estejam ligados àquilo que se está a explorar, ao tópico que se está a explorar. Portanto, esta questão da interrogação é extremamente importante quando se está a fazer autoetnografia. Eu trago-vos este slide um bocadinho pesado, propositadamente, para depois os colegas também poderem ter tempo para ver a vosso tempo, em que esta investigadora, esta colega, Leslie Wood, o título do capítulo chama-se Transformando as ideias de investigação, prática e desenvolvimento profissional da Faculdade de Educação, uma faculdade de educação numa universidade da África do Sul, um estudo autoetnográfico. Estes trechos que eu resolvi colocar aqui
mostram exatamente a forma como esta colega utiliza e se reapropria deste método de investigação, nesta autorreflexão crítica que se transforma numa viagem de autodescoberta, uh, que a torna mais, de forma mais capaz para influenciar, neste caso, uma comunidade de investigação, mas também com o propósito de melhorar contextos sociais complexos que têm impacto nesta questão do bem-estar, que está realmente muito em voga nos dias que correm, o bem-estar e a saúde mental. Esta questão das formas de autorreflexão da investigação-ação, no caso desta colega, que ajudam a integrar a docência e a investigação, daí eu trazer a autoetnografia, porque podem usar este método de investigação para dar um outro loop no que concerne à partilha de práticas pedagógicas, mas para outros, criando conhecimento que é publicável e contribui para o scholarship do Teaching and Learning, para o conhecimento coletivo do que é ser-se profissional a nível do ensino e da aprendizagem. E ela fala, efetivamente, do que é que esta atitude inquiridora, autoetnográfica, a ajuda não só a compreender melhor, a destrinçar melhor motivações, visões, paradigmas, etc., mas também para melhorar e transformar práticas pedagógicas. A autoetnografia, portanto, aquilo que eu há bocado disse sobre algumas histórias em silêncio, que costumam estar em silêncio, se nós pensarmos que a maior parte dos métodos de investigação colocam o ponto de partida no investigador e no outro, é evidente que esse é o princípio. Ora, mesmo quando nós estamos a usar um método mais qualitativo de investigação, mesmo quando fazemos focus groups, entrevistas, photodiaries ou diários, ou o uso de journals, de diários reflexivos, o que quer que seja, no âmbito mais qualitativo, o ponto de partida e a questão de investigação é sempre colocada do ponto de vista do investigador, que não é aquele que é o que tem os dados, não é? A informação. Ora, a autoetnografia, o investigador e o investigado é a mesma pessoa, não é? Nesse sentido, o investigador pode identificar uma questão de investigação sobre as suas questões, sobre as suas práticas pedagógicas, sobre a sua identidade profissional enquanto docente ou investigador no ensino superior, enquanto os threshold concepts que têm, pelos quais tem passado para se tornar docente ou investigador no ensino superior. Threshold concepts um bocadinho ligado a incidentes críticos, por exemplo, ou transformações num percurso profissional enquanto docente de ensino superior. Qual é o impacto das práticas pedagógicas nessa identidade profissional? Estes são todos temas que podem ser encontrados em estudos autoetnográficos. Agora, o foco do tema é identificado pelo próprio investigador, que é o investigado. E neste sentido, muitas histórias e experiências que permanecem comigo próprio, em mim própria, não é? Tornar-se-ão visíveis a outros, porque eu tenho a intencionalidade de torná-las públicas e de responder à questão so what? Em que medida é que esta história, enquanto docente de ensino superior, com estas práticas pedagógicas, com esta identidade profissional, em que medida é que qualquer outro docente ou investigador no outro lado do mundo se vai rever neste trabalho? Então acaba por ser um método muito inclusivo e democrático, em que posicionalidade e enviesamento são completamente diferentes.
Os colegas podiam dizer, mas vai ser uma investigação totalmente enviesada. Não, pelo contrário. Eu dizendo qual é que é as minhas crenças, os meus valores, as minhas experiências enquanto mulher de 40 anos a viver quase há 10 anos em Londres, por exemplo, académica, investigadora, com uma paixão pela pedagogia, com uma visão muito colaborativa do mundo e da pedagogia, com uma atitude muito reflexiva. Isto é a minha posicionalidade. É quem eu sou, tem a ver com a minha identidade pessoal e profissional, porque neste caso a pessoal extravasa para a profissional e quem eu sou enquanto investigadora e docente. E este enviesamento pode existir, sim, quando o investigador tenciona ser mais subjetivo no seu próprio relato que está a fazer e que pode ser publicável perfeitamente, ou se é mais analítico e analisa os dados usando uma análise temática ou uma análise de conteúdo, como se outro corpus temático, outro corpus de dados se tratasse, de forma a reduzir esse enviesamento. Eu vou, eu não me quero alongar muito mais. Eu fiz um pequeno preâmbulo de como é que realmente quem eu sou, e entretanto já também desvelei mais um bocadinho, e como é que eu entrei neste método de investigação. Este exemplo mostra, já vos dei um taster do que é autoetnografia, ou do que pode ser, porque a autoetnografia também pode ter muitas facetas, e ser tratada como num contínuo. Este exemplo mostra, num contexto de ensino-aprendizagem e ensino clínico em medicina, que é onde eu tenho trabalhado nos últimos anos, na área da educação e medicina, mostra quais são os objetivos do método etnográfico no contexto deste artigo, mostra qual é que é o posicionamento teórico e de análise crítica que os autores seguem, sendo que os autores, este é um estudo autoetnográfico, cujos autores são 2 estudantes e 2 docentes e investigadores, e é mencionado de que forma é que a forma como os dados foram recolhidos de forma altamente sistemática, considerando as experiências de 2 estudantes de medicina no primeiro ano de ensino clínico, de que forma é que as experiências que elas desvelaram e que analisaram de forma muito analítica e muito sistemática, de que forma é que os resultados que encontraram revelam para mensagens transferíveis relativas às experiências de estudantes em medicina no ensino clínico, nestas experiências de ensino clínico de estudantes de medicina. Portanto, apesar de, lá está, as experiências serem pessoais, na verdade, as mensagens são transferíveis e outros estudantes de medicina e outros docentes e investigadores no âmbito da educação em medicina se poderiam rever. Outros exemplos, deixo aqui, terão acesso então ao PowerPoint, outros exemplos de temas relacionados com práticas pedagógicas, mas também percursos profissionais no ensino superior, identidades socioprofissionais enquanto investigador e docente de ensino superior, inclusão e equidade e esta descolonização do currículo, que é algo que tem estado muito em voga em países anglo-saxónicos e aqui no Reino Unido tem estado muito focado, e aí remeto-vos para este belíssimo artigo de 2015, 3 mulheres de cor estrangeiras a dar aulas no ensino superior e com percursos altamente diversos nos Estados Unidos. E verificarão também que há estudos autoetnográficos que se focam em áreas disciplinares específicas. Há aqui uma, por exemplo, em Engineering Education,
Este aqui, que é o de 2020, o de 2007 é de Problem-Based Learning no âmbito da medicina. Um, e, portanto, verificarão que os contextos disciplinares também são muito interessantes. Quero deixar-vos finalmente com esta citação da Sheila Trahar, que é uma das autoras que menciono no slide anterior, em que creio que este é o último parágrafo do paper, que mostra esta transferabilidade, desta importância de pensarmos reflexivamente e de forma analítica e de comunicarmos isso com os nossos pares. Nos contextos multiculturais do ensino superior europeu, a autoetnografia, enquanto enquanto metodologia, tem um espaço que nos ajuda, enquanto docentes, estes practitioners, agentes de prática e investigadores, a reconhecer e a trabalhar aspectos emocionais da nossa experiência de forma a compreendê-los e a teorizá-los. Portanto, as questões emocionais não são apenas para ser sentidas, são também para ser teorizadas e qual é que é o impacto delas, por exemplo, no processo pedagógico. E desta forma podemos reclamar não só momentos de pensamento imaginativos e de criatividade, mas principalmente movermos-nos para a ação, para alterarmos e modificarmos para melhor as nossas práticas. Estes momentos são cruciais para a compreensão e a celebração da diversidade em ambientes altamente complexos nos quais nos movemos. Neste sentido, a criatividade, e aqui já cito outro colega, é a capacidade de ser curioso e ter esta mente aberta de forma a explorar e investigar para além do que é óbvio, para além do que é óbvio. E a prática pedagógica é tudo menos óbvio. Daí necessitarmos de partilhar, congratulo a Universidade do Algarve por mais esta iniciativa, Ciclos de Partilha Pedagógica, e agora, por que não lançarmos para a fase seguinte, partilhar de uma forma que seja publicável e coloque para além das fronteiras da Universidade do Algarve as experiências dos colegas, então dessas práticas pedagógicas. Muito obrigada. Eu como vou partilhar, ok. Agora, eu não poderei ficar para o resto da sessão, peço desculpa. Caso contrário, tenho que ir para outra reunião, caso contrário, teria todo o gosto em continuar e tomar notas. Antes de ir, no entanto, abro questão àquele último slide que eu mencionei, que é questões, comentários, inquietações. Eu compreendo que este pode ser um método que inquieta, porque é. Caso não tenham imediatamente algo para dizer, coloco-me à disposição para falarmos em diferido ou não, noutro momento. Mas pronto, estou aqui. Tem comentários, questões? Muito obrigado, Ana. Obrigado pela disponibilidade e obrigado. Eu já percebi que há questões. Vou passar a palavra. Nós já conversámos sobre isto e temos planos de fazer uma coisa mais organizada. Passava à minha colega. Boa tarde, muito obrigada Boa tarde. pela partilha. Eu tinha uma questão muito concreta. Uhum. Como na etnografia, também aqui deve haver um método de registro. Se existe nestes autores já algum desenvolvimento de fichas de observação para fazer esse suporte à teorização depois seguinte. Tem Exatamente. algumas partilhas que possa fazer connosco de autores ou de fichas ou de métodos, técnicas propriamente ditas que De tenham recolha. vindo a ser utilizadas. É isso mesmo. Sim. Obrigada.
Portanto, vamos tratar, sendo um método de investigação, muito obrigada, colega, tratamos deste método de investigação como fazemos com qualquer outro método de investigação. Portanto, pensamos na questão de investigação que queremos responder e, de acordo com essa questão de investigação e com os objetivos que desejamos alcançar e usando este método, pensamos qual é a melhor forma de obter dados. Neste caso, há uma panóplia de dados e todos estes artigos mencionam, alguns são mais estruturados, considerando o formato académico-científico dos papers, introdução, metodologia, teoria, o referencial teórico, método, metodologia, com tudo que é mencionado em termos de forma de recolha de dados, análise de dados, participantes, etc. Como é que a análise de dados foi realizada, resultados, discussão, conclusão. Outros embrulham um bocadinho mais o aspecto teórico, reflexivo e dados. Pronto. É mais fácil começar, por exemplo, com um bom exemplo, que poderia ser o texto da Perrera, daquele exemplo que eu dei, que é extremamente interessante porque é uma autoetnografia colaborativa, mas que mostra como se pode, apesar de ser um método extremamente reflexivo, mostra como se pode ser científico na forma de reportar e descrever um artigo que é publicável. Então, mas respondendo mais então esse é um artigo que eu diria que é muito inspirador e é um excelente exemplo de como se escrever um artigo autoetnográfico, usando então esse formato mais recorrente em publicação académica ou científica. Em termos de recolha de dados, dependendo daquilo que se deseja, pode-se utilizar diários, diaries, no sentido mais pessoal, os research journals, pode-se utilizar, e estes diários, ou research journals, por exemplo, que são mais frequentemente usados em estudos autoetnográficos mais académicos e menos subjetivos, estes diários ou journals podem já existir e, portanto, o colega pega e reanalisa ou analisa de forma sistemática, usando um método de análise de conteúdo, Bardan, análise temática, por exemplo, fenomenologia, o que quer que seja, hermenêutica, ou então pode criar, na medida em que criou uma determinada questão de investigação, pode criar esse diário /journal quando coloca essa questão de investigação e quer refletir de forma sistemática sobre um determinado evento ou série de eventos ou experiência. Neste caso, vai estar a recontar nesse diário das formas que quiser, usando palavras, poemas, imagens, o que quiser, o suporte que quiser. Então, considerando o que se recorda desses momentos-chave ou dessa experiência-chave e narra, nesse momento, foca-se na recolha desses dados para responder a essa questão de investigação. É aqui que se centra um dos principais ataques à autoetnografia, quando experts, principalmente quando outros investigadores dizem o facto de estarmos a basear, não atacam tanto o facto de estarmos a basear a questão de investigação nas experiências pessoais, é mais no sentido em que há quanto tempo
é que se experienciou esse whatever, aquilo que queremos investigar. Será que o tempo leva a que tenhamos outras recordações? O tempo faz com que comecemos também a não nos lembrarmos exatamente muito bem de determinados factos, começarmos a refletir de forma relativamente enviesada sobre determinadas coisas que aconteceram. Tudo bem, mas isso faz parte de toda a construção. Esse é um ataque que é frequentemente feito, mas sabendo que isso faz parte da construção mental e emocional de nós, enquanto professores, pessoas, podemos. Portanto, é um ataque que é como que facilmente discutível, e que pode ter argumentos. Portanto, podemos contra-argumentar contra esse ataque. Outros métodos, outras formas de recolher dados pode ser usando métodos mais criativos, como aquilo que eu estava a dizer, é muito multimodal, como imagens, como poesia, por exemplo, fotografias, como e-mails, registros de diversa natureza que já tenham sido feitas e que se queiram ou analisar de um determinado ponto de vista, nunca esquecendo o facto de queremos responder a uma questão de investigação. E, portanto, há aqui uma série de elementos que realmente podem ser usados enquanto dados. Elementos que já existam e que estejam a ser recolhidos e que seja uma recolha documental, e esses documentos podem ser de várias natureza, e usar-se técnicas de análise de dados específicas que ajudem a responder à questão de investigação, ou criação dos dados, nomeadamente se forem relacionados com experiências que já se passaram, mas que nós reconhecemos da sua importância passado só algum tempo. A ficha não cai logo, cai passado às vezes algum tempo, e isso também pode ser dito no que diz respeito a identidades profissionais e a questões de práticas pedagógicas. E determinadas reflexões são disputadas por um incidente positivo ou negativo que aconteça. E Sheila Trahar fala exatamente sobre isso, o que é que ele levou a fazer um estudo autoetnográfico, que foi disputado pela supervisão de estudantes internacionais, a supervisão de doutoramento de estudantes internacionais, e isso a fez questioná-la sobre as suas crenças e práticas e formas de relacionamento no contexto supervisivo, e depois ela amplia também. E aí, nesse caso, a reflexão está a ser feita de forma com propósito, não é? E, portanto, criam-se essas reflexões na hora, mas reportando-se as experiências passadas. Ou seja, não é fácil a resposta. Mas assim também acaba por dar um bocadinho mais de contexto como se pode realizar um estudo autoetnográfico. É tratá-lo sempre como um método de investigação, como outro qualquer, e planeá-lo de acordo como iria planear um estudo qualitativo ou misto. Eduardo, mais questões na sala? Eduardo ou Pedro? Não sei quem é que tem o microfone, eu não estou a ouvir. Agora estás a ouvir, não estás? Estou. Muito bem, muito obrigado. Eu não sei se têm mais questões na sala, e se tiveram a oportunidade também de anotar o e-mail. Se não tiveram, eu passo-vos o e-mail da Ana. Tenho todo o gosto em conversar com os colegas. Podemos fazer um Zoom, podemos fazer uma coisa qualquer, ou responder por e-mail. Também posso fornecer alguns dados, mas com os títulos
o e-mail, o PowerPoint será fornecido, portanto, com os títulos Sim, rapidamente encontram no Google. Um, e, e, e esperemos que nos encontremos, esperamos que possa encontrar algum dos colegas mais lá para a primavera, quem sim, sabe, sim. para uma sessão mais focada em autoetnografia.